alegria ter você aqui comigo. Eu já estou vendo aqui no chat várias pessoas que já chegaram para esse nosso primeiro dia, o primeiro encontro do nosso seminário Guardiões do Projeto. E eu quero dar as boas-vindas a você, dizer assim que no meu coração há uma profunda alegria, uma expectativa enorme daquilo que a gente vai viver nessa noite. E eu quero que o seu coração também esteja assim como o meu, sabe? Aquela boa expectativa, aquela santa expectativa, né? De que Deus venha, de que Ele faça algo, de que Ele ministre o nosso coração. Então, boa noite para você, boa noite para você que vai chegar, boa noite para você que vai talvez assistir fora do ao vivo, porque eu sei que, infelizmente, nem todo mundo consegue nesse horário, mas eu estou muito feliz, muito grata por ter você aqui comigo e há uma grande expectativa por aquilo que a gente vai viver. Se você puder, me diz aqui no chat, eu estou acompanhando aqui, de onde você é, fala aqui para mim o seu nome, se não tiver claro aqui para a gente, e de onde você é, de onde você está participando hoje, se você está aqui no Brasil, em qual região, se você está no Sudeste, no Nordeste, no Norte, no Sul, do Centro-Oeste, ou de algum outro lugar do mundo, né? A gente tem no nosso grupo várias pessoas que são de fora, talvez exista alguém de outro lugar. Que legal, olha só, Minas Gerais, Paraná, muito bom, Cachoeira de Itapemirim, Aval, São Luís do Maranhão, Alu, que coisa boa, gente, que coisa maravilhosa receber você aqui nessa noite. Sorocaba, São Paulo, minha conterrânea Miriam, lá de Mesquita, São José dos Campos, Araucária, gente, quantas pessoas de tantos lugares muito especiais, e eu estou muito feliz de receber você aqui. Quero te dizer que se você desejar, não é proibido. Você pode sim compartilhar esse link com alguém que você acredite que precisa estar com a gente durante esse seminário, ok? E depois que a pessoa participar hoje, ela pode fazer a inscrição para que ela possa receber tudo que a gente vai estar passando durante essa semana, porque essa é a nossa semana, amém? E hoje há uma expectativa muito grande no meu coração acerca de uma ministração de Deus para mim, para você. Eu confesso que eu fui muito ministrada durante esses dias, enquanto eu me preparava para esses nossos encontros dessa semana, e eu tenho muita convicção de que isso também vai acontecer com você, e eu quero muito que você esteja aí com seu coração aberto, com seu coração cheio de expectativa, com seu coração pronto, se você puder e tiver aí um papel, uma caneta, um caderno, um lugar de anotação, para que você possa anotar os insights, aquelas coisas que vão fazer sentido para você nesse nosso primeiro encontro de hoje. Eu queria te dizer que hoje a gente vai estar abrindo e eu quero compartilhar coisas muito próximas, muito íntimas, coisas da minha história com Deus, da história de Guardiões. Eu entendo que esse seminário ele tem um ar assim de intimidade maior, ele pretende ser um tempo onde a gente vai ter mais oportunidade para ministração, mais do que para ensino, a gente vai ser ministrado pelo coração de Deus, e é isso que eu realmente espero para mim, para a sua vida, nesse encontro de hoje, já aqui na nossa abertura. Hoje a gente vai falar aqui na primeira aula sobre os opositores do projeto em crescimento. E para trazer uma introdução para você, eu queria muito te explicar um pouquinho, né, que projeto é esse, né, e por que ele precisa ser guardado, né, quais que são as maneiras, inclusive, da gente guardar esse projeto. Então, eu quero compartilhar um pouquinho com você. Talvez você se inscreveu, nunca ouviu falar dessa expressão guardar um projeto, né? Ser um guardião, né? E você quer e precisa, sim, ter esse discernimento. Eu quero compartilhar algo com você, mas para começar, eu quero ler um texto, um grande trecho da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que está lá no livro de Efésios, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso,
ali no primeiro capítulo. Eu vou ler hoje aqui na versão NVI, tá? Que eu gosto muito. Vocês sabem que na maioria das vezes eu uso essa versão. E eu vou começar a ler a partir do versículo 3, Efésios 1, de 3 a 14, para poder trazer a introdução do que eu quero começar explicando para você. Esse texto, ele fala, tem como subtítulo, as bênçãos espirituais em Cristo, e ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual ele nos deu de maneira gratuita no amado. Versículo 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, versículo 11, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. E quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Flávia, quantos versículos você leu? Foram 11 versículos. Esses versículos, eles fazem um resumo do projeto que Deus está realizando na terra. Existe um grande projeto em andamento, e esses versículos aqui, descritos pelo apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, eles fazem um resumo desse planejamento de Deus que nos conectou através de Cristo em seu grande propósito e nos mantém hoje selados através do Espírito, aguardando a redenção, o momento em que Jesus vai voltar e vai restaurar toda a sua vontade nas nossas vidas, através de novos céus e novas terras que nós vamos viver aqui. Flávia, mas do que você está falando? Eu estou falando do grande propósito de Deus para a humanidade. Talvez você nunca pensou sobre isso, mesmo sendo uma pessoa cristã. Talvez você nem é cristão, você parou aqui hoje, caiu aqui, eu tenho certeza que Deus fará isso, Ele vai trazer a esse nosso seminário pessoas que estão vindo enviadas pelo próprio Espírito de Deus para que você ouça sobre essa revelação de que há um propósito em andamento acontecendo na vida que nós chamamos de nossa vida. E esse propósito, o texto de Efésios, ele afirma que ele converge em Cristo. Todas as coisas espirituais e as coisas terrenas, todas elas, é a intenção do coração de Deus, que elas converjam em Cristo, porque Ele é aquele que nos restaurou, nos reconectou com o projeto de vida que Deus tem para cada um de nós. Nós não estamos nessa terra por um acaso. Eu quero que você saiba disso, eu quero afirmar para você que já cansou de me ouvir falar sobre isso, que você não é obra do acaso, você não é fruto de um acidente, você não é fruto de um experimento ou de um descuido dos seus pais. Não, você é fruto de uma intenção que nasceu no coração de Deus. Talvez você veio a esse seminário só para ouvir isso,
só para ganhar essa garantia no seu coração de que a sua vida faz parte desse plano aqui que a gente acabou de ler, esse resumo aqui que a gente acabou de ler, de que existe uma vontade de Deus e essa vontade nos conecta em Cristo. Estamos todos aqui cumprindo algo muito maior. É muito maior do que escolher uma profissão, é muito maior do que ser de uma religião, é muito maior do que amar uma família e fazer o melhor por ela, ou amar os seus filhos e ser a melhor mãe, o melhor pai que você consegue para eles. Há um projeto em andamento, um projeto que pega não só a minha geração, mas todas as gerações, desde o primeiro homem, a primeira mulher, até o último, quando Jesus voltar. Todos nós estamos conectados dentro de algo que Deus está realizando. E o projeto, Flávia, qual é o projeto que a gente guarda? É aquele que cresce com aqueles que estão perto de nós. É aquele que cresce na nossa própria vida. Ser guardião não é só da infância, como a gente vai trabalhar aqui nessa noite, nesse seminário, né? Da infância, da adolescência, mas ser guardião é ter uma visão de proteção em relação ao que Deus está fazendo. Está fazendo através das nossas vidas. Está fazendo através da porção que nós representamos. E nessa noite eu quero trazer para vocês o modelo principal. Porque Jesus, ele foi o modelo central. Eu escrevi ali no livro A Grande Teia de Deus, que eu publiquei a primeira vez ele em 2009, eu escrevo uma frase que diz assim: Jesus, ele é o modelo perfeito do cumprimento do projeto de Deus para a sua vida. Jesus, ele foi aquele que cumpriu de maneira perfeita a intenção, o plano, o propósito que Deus tinha para a vida dele. Porque é verdade, Deus tem vontade, você sabia? A gente acabou de ler isso aqui em Efésios 1. Deus tem uma boa vontade. Ele tem uma vontade que é boa, que é superior. Deus tem uma intenção. Deus não criou os seres humanos e jogou eles num planeta chamado Terra e não está nem aí para eles, deixando eles brincarem de ser humanos. Não! Deus, ele está interessadíssimo com absolutamente tudo que acontece nessa geração, e nas que virão, e nas que passaram. Deus está, através das gerações, resgatando para ele todos aqueles que vieram e que estão distantes dele através de Jesus, fazendo convergir em Jesus todas as coisas, as terrenas e as espirituais. Deus, ele tem um interesse, às vezes é difícil a gente imaginar isso, mas eu queria muito, antes de avançar na nossa noite, com todas as coisas que eu quero compartilhar com você, mas eu queria muito marcar o seu coração. Eu queria muito ter certeza que nessa hora, enquanto eu falo aqui, através das ondas, né? Você consegue receber aí na sua casa essa impressão do valor que você tem. Sabe aquela canção bem antiga da minha época, quando eu conheci Jesus? Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Por quê? Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Por quê? Porque você representa um pedaço, uma etapa, uma parte do grande projeto que Deus está fazendo na Terra. Por isso, Deus, ele enviou o Espírito, que o texto diz aqui, ele é o quê? Ele é o selo. Ele é aquele que nos conecta com o projeto de Deus. Ele é aquele que vai conectar os nossos filhos com o propósito de Deus na vida deles. Amém? Para quê? Para que você e eu possamos atuar no lugar, na posição que Deus tem para nós. Que a gente possa discernir que a nossa vida tem um valor muito maior do que o que a gente imagina que ela tem. Que existem, sim, pessoas aguardando por aquilo que a gente carrega,
por aquilo que a gente trouxe, pela expectativa daquilo que nós estamos desenvolvendo na nossa geração. E Flávia, e quem que é o modelo que eu vou seguir? Jesus, ele é o modelo. Eu quero nessa noite começar, antes de apontar para mim e para você, os opositores do projeto que Deus está realizando na Terra, eu quero mostrar para você como Jesus, ele cumpriu fielmente, absolutamente tudo que havia sido previsto para ele. Jesus, ele foi aquele que encarnou a vontade de Deus, e é lindo se você olhar as Escrituras. Você olhar as Escrituras, você vai ver como que Jesus, ele se posicionava. Desde menino, ele foi crescendo. E já ali na pré-adolescência, ele começa a se interessar pelas coisas do reino de Deus, pelas coisas do Pai. E é claro que no dia ali da festa da Páscoa, José e Maria, eles levam Jesus, e Jesus, ele fica para trás, já envolvido, já fazendo, já atento, já desejoso das coisas do Pai. E estar consciente do projeto que a gente carrega, gerar nos nossos filhos a consciência do projeto que eles carregam, é exatamente plantar esse desejo, é plantar essa vontade, esse interesse, pelos interesses que são do reino, pelos interesses que são da vontade de Deus. E nessa noite, eu quero trazer isso à luz aqui para mim e para você, porque a gente vê isso na vida de Jesus. A gente vê que Jesus, ele não só se interessa, mas ele declara em João 4,34 que a comida dele, aquilo que alimentava ele, era fazer a vontade de Deus e completar a sua obra. Jesus, ele tinha uma consciência de propósito. Eu não acredito que Jesus, já na adolescência, ele sabia que ele iria até a cruz, porque se ele soubesse disso, ele era um menino, ele não daria conta emocionalmente de administrar. Mas no tempo oportuno, o Espírito de Deus, ele foi revelando a ele quais seriam os passos que ele haveria de dar. E Jesus, ele faz essa declaração em João 4,34. Sabe, a minha profecia nessa noite é que essa seja a nossa canção. Que a nossa canção seja essa, que a nossa comida, ou seja, aquilo que nos alimenta, é fazer a vontade do Pai e completar a obra que Ele desenhou, que Ele espera que eu complete, a minha parte no grande projeto que Ele está realizando. Além de declarar isso, Jesus, ele separava momentos. Flávia, momentos para quê? Para se alinhar com o propósito do coração de Deus. Jesus, ele era alguém que ele estava preocupado em saber de fato qual era a vontade de Deus. E isso fazia dele, por exemplo, conseguir se posicionar diante de algumas propostas, né? Algumas como quando Pedro, né, tenta poupar Jesus, e ele declara: você afasta-te de mim, Satanás. Por quê? Porque Jesus, ele tinha discernimento que o projeto que cabia a ele necessitava que ele morresse, que ele enfrentasse a morte. Poupar a vida para Jesus não era lucro, porque o projeto que ele carregava levava ele até uma cruz. Esse era o DNA que Jesus carregava, amém? Você pode sentir aquilo que eu estou sentindo aí? Deus me disse que essa é uma noite de ministração ao nosso coração. É uma noite de derramamento no nosso coração. Você precisa ser marcado por essa revelação, não só de conhecimento, não mais só para que você gere filhos bons, filhos educados, filhos cristãos, filhos que vão fazer tudo direitinho, mas para que você tenha consciência de que há algo muito maior em ser um guardião do projeto que seu filho carrega. É algo muito maior. É conduzi-lo como Jesus foi conduzido em caminhos que muitas vezes, aos olhos dessa terra, vão ser loucos. Como foi ir até a cruz, morrer, vai matar.
né? Vai matar o menino vai se sacrificar, e aqui eu não estou falando mais de morte física, porque não é disso que se trata, mas muitas vezes a morte de certos desejos, a morte de certos projetos. Menino tão inteligente vai ser pastor, menino tão capaz vai ser um missionário. Gente, é disso que eu estou falando. É discernir, porque aqui eu não estou falando nada contra ser ou não ser. O que eu quero te dizer é que quando a gente entende que nossa vida não é só nossa vida, mas ela é uma parte do projeto que Deus está realizando na Terra, tudo muda. Tudo muda. Porque, às vezes, o que é caminho reto para um, para o outro não vai ser. O que é o caminho certo para um, para o outro, não necessariamente vai ser. E esse discernimento somente com intimidade. Somente, como diz o Salmo 25:14, conhecendo os segredos que o Pai tem para a nossa vida, para que a gente possa caminhar de maneira exata dentro do propósito que Deus tem para nós. Jesus, ele foi esse modelo. Ele foi tão modelo, que ele cumpre o prazo de tempo específico para cumprir o seu projeto. Em 3 anos, exatamente 3 anos, Jesus, ele assume o seu ministério e ele planta uma semente que chegou até cada um de nós. Hoje nós estamos aqui em 2022. 2022 anos depois, e já fomos alcançados pela vida de Jesus, por aquilo que Jesus fez há tantos anos atrás. Em 3 anos, ele deixou uma semente que muitos anos depois, ela tem levado milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas à sala do trono, a serem reconectadas através dele ao projeto de vida que o Senhor tem para nós. Aceitar Jesus é mais que salvação. Aceitar Jesus é além da salvação e garantia de uma vida eterna. Aceitar Jesus é ser reconectado com o projeto de vida que ele tem para você. É ser reconectado com o plano, com a intenção. Amém? Você pode dar um amém aí no chat para mim, para mostrar para mim que você está recebendo aquilo que eu estou recebendo aqui. E Jesus vai, e ele cumpre o ápice do seu propósito. Qual era o ápice do seu propósito? Ele vai à cruz. Ele precisava morrer. Ele morre na cruz, mas ele ressuscitou. Amém? E em João 19:30, eu quero que você escreva esse texto, você grave essa expressão. Jesus declara: está consumado. Está consumado. Você pode repetir comigo aí na sua casa? Se der aí para você repetir, mesmo que ninguém entenda, né? Declare isso. Está consumado. Amém? Ele cumpre o desenho daquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele cumpre o projeto que era parte dele em 3 anos. 30 de preparo, e em 3 ele vai à cruz e ele morre, e ele vence a morte. Ele tira a autoridade da morte das mãos de Satanás, ele resgata para ele os filhos de volta, os filhos de Deus, para cumprir isso que Efésios 1, que eu li aqui hoje nessa noite, declara para a gente. Ele diz: está consumado. O que Jesus faz, Flávia? Ele realiza aquilo que cabia à vida dele, no tempo dele, ao DNA que ele recebeu. Porque ele tinha um DNA, o DNA de Deus, o DNA que dava a ele o poder de morrer e de ressuscitar. Essa era a autoridade que estava inscrita sobre Jesus. Perdão dos pecados, cura, realização de milagres, ressurreição, vida eterna. Essa era a unção que havia sobre Jesus, a autoridade do DNA que ele carrega. Mas, Flávia, por que você está falando de Jesus nessa noite? Porque ele é a linha central do grande projeto de Deus. E através dele, nós e os nossos filhos poderão cumprir o projeto
que eles carregam? Qual que é o DNA, a autoridade, a unção que os seus filhos carregam? Essa é uma pergunta que eu trago para você nessa noite. Qual é o DNA, a unção, a porção, o projeto, o desenho que Deus tem para os seus filhos? Flávia, qual é o projeto que eu guardo hoje? Sim, a nova geração. Sim, a criança. Sim, o adolescente. Sim, aqueles que estão crescendo perto de mim. E aí eu falo uma frase que você, que é meu aluno da Escola de Formação Guardiões da Infância, já ouviu eu falar. Quanto mais inicial for a proteção desse DNA, quanto mais inicial for a proteção desse propósito, quanto mais inicial for o cuidado, o tipo de guarda que eu estabelecer sobre esse projeto, mais fundamental para que ele alcance minimamente, aproximadamente, aquilo que Jesus garantiu. Qual é a minha meta e a sua? Que os nossos filhos, no leito de morte, eles possam declarar: está consumado. Conscientes de que vieram ao mundo para um propósito, conscientes que são, além de um projeto do coração dos pais, eles são um propósito desenhado e fazem parte de um projeto do coração de Deus. Viveram a vida que Deus tinha para eles, na imperfeição da humanidade, que todos nós carregamos depois do pecado original, mas conscientes disso, como Davi, como José, como Jesus, eles possam declarar que eles consumaram, eles realizaram aquilo que Deus havia plantado no DNA, plantado na porção que cada um deles carregam. Amém, gente? Tá fazendo sentido para você? Conversa comigo hoje. Eu preciso saber. Eu creio que por essa razão, essa expressão foi gerada em meu coração em 2009, quando eu escrevi o livro A Grande Teia de Deus. E Deus me disse que existiam maneiras de guardar o projeto e que uma dessas maneiras era levantar guardiões da infância. Guardiões da infância. Deus me fez percorrer um caminho, sabe? Ele me fez olhar um pouco da história humana e ver como que desde muito tempo, na história das sociedades, dos povos, o movimento para a destruição da infância, a violência contra a infância, desde o ventre, a começar pelo aborto, tem sido uma das principais estratégias para que o opositor possa destruir e tentar contra o propósito de Deus. Porque é isso que eu quero que você entenda. Quando há uma violência contra a infância, quando há uma criança abandonada num abrigo para adoção, quando há uma criança violentada sexualmente ou um adolescente que foi abusado sexualmente, uma menina que está grávida, como eu conto no livro Guardiões, engravidada pelo pai, porque foi abusada desde os 6 anos de idade, aos 12 ela engravida. Eu quero que você entenda que a guerra que se trava não é uma guerra simplesmente contra uma criança linda, bacana, bonita, preciosa, amada. Não! É uma guerra de reinos. É uma guerra entre o reino de Deus e o reino das trevas. É uma guerra entre o propósito de Deus que cresce na vida daquela criança e a intenção de Satanás e do seu reino de roubar, matar e destruir aquela vida. É isso que eu preciso que você entenda nesta noite. Eu peço que o Espírito fale com você. Eu não tenho mais nenhum protocolo aqui. Eu estou simplesmente deixando sair de mim aquilo que o Senhor tem colocado. Eu preciso que você seja alcançado por isso. Guardiões da infância, guardar a adolescência, guardar o projeto é muito mais do que você fazer caridade. É muito mais do que você ser uma boa mãe, um bom pai, ou se esforçar para ser o melhor que você consegue. Ser um guardião é você ter a visão de que você está guardando algo muito maior. Você está contribuindo diretamente com o propósito de Deus
Porque há séculos e séculos, desde que o homem existe, a guerra travada contra a infância, ela é real. E quando você vai estudar, e foi essa visão que eu tive lá em 2009, né, que me levou a pensar um pouco mais profundo e escrever Guardiões da Infância em 2020. É exatamente essa. Eu vou falar aqui a lista de algumas coisas, eu não vou nem te dar dados, porque não é o momento, né? Esses dados eu dou na escola de formação Guardiões da Infância, nos módulos mais para frente, mas a aprovação do aborto em massa em várias nações, violência física, agressão física, violência sexual infantil, negligência com relação à infância, trabalho infantil, tráfico ou aliciamento de crianças e adolescentes. Para quê, Flávia? Para comercializar na adoção, para colocar para trabalho escravo, para realizar rituais de sacrifícios humanos. As crianças, elas são as preferidas. Porque, gente, isso ainda existe, isso não é coisa de filme, isso não é coisa de séculos passados, ainda existem pessoas, tribos, comunidades, seitas que estão sacrificando crianças. Hoje mesmo eu ouvi de uma amiga minha, muito querida, muito preciosa, que está morando nos Estados Unidos, sobre a questão da entrega de criança para adoção. Uma menina de 16 estava no hospital, teve o neném, pega-se essa criança que acabou de nascer e entrega para adoção sem consentimento da mãe, sem fazer a coisa clandestina. Hoje, ela me contou isso de hoje, e isso existe em massa. Outra coisa que acontece, venda de órgãos. Recentemente eu assisti um filme, eu até publiquei na época que eu assisti, em maio do ano passado, sobre tráfico de meninas para abuso sexual. Você sabe, vou te mostrar o esquema rapidamente aqui, porque eu não quero me demorar, mas eu preciso te mostrar isso. Esse filme, ele relata a seguinte situação. Quando uma menina perto de completar 18 anos de idade, ela precisa ser tirada do abrigo. Ela estava lá para adoção, fez 18, ela tem que ir para a rua. Nos Estados Unidos existe uma rede mafiosa que pega essas meninas de maneira clandestina e de maneira escrava, coloca essas meninas, elas saem do abrigo que estavam para serem adotadas e elas são levadas para uma zona de prostituição. Lá elas são usadas sexualmente, não recebem para isso, são usadas até morrerem. Quando elas morrem, porque rapidamente elas morrem, não tem cuidado, são tratadas igual um animal, esses órgãos dessas meninas, eles são levados para tráfico de doação de órgãos. Um esquema do inferno que existe, gente. Isso aqui não é brincadeira, não estou falando para vocês, isso é uma realidade. Recentemente, eu vi esses dados, segundo o filme que eu assisti, é um quase documentário, ele diz que é a segunda forma de ganhar dinheiro, só não perde para tráfico de drogas, porque fora isso, eles estão ganhando muito dinheiro fazendo esse tipo de violência, de crime. Então, esse tipo de coisa, gente, existe. Flávia, mas eu tô aqui na minha casinha, né? Eu também tô. Meu filhinho, minha filhinha, que lindo. Gente, tudo isso é importante, é legítimo. Mas a gente precisa abrir os olhos, porque existe um ladrão que está matando, roubando, destruindo. Crimes cibernéticos, né? Discriminação racial, social, crianças que vivenciam isso, adolescentes, violência psicológica, às vezes dentro das nossas casas, xingamento, depreciação, pais que tratam os filhos com ironia, padrastos, cobrança excessiva, chantagem, gritaria, perseguição. Isso existe dentro de famílias. Crianças sendo violentadas psicologicamente, abandono ou entrega para adoção em qualquer idade. Passividade, permissividade, cegueira de pais que não acompanham a jornada dos seus próprios filhos. Todos esses são uma representação, todas essas crianças que estão morrendo, que estão sendo traficadas, que estão sendo abusadas, elas representam o grande projeto de Deus que está sendo roubado, que está sendo destruído e que está sendo assassinado. Todas elas carregam algo como o meu e o seu filho carrega. Como Davi, José, Moisés, Esther carregavam. Como Jesus, eles têm um DNA.
E João 10,10 foi o texto que eu recebi quando eu escrevia Guardiões da Infância, porque o ladrão vem, senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que eles tenham vida e tenham vida em abundância. E Deus gritou, Deus bradou, como dizem, né? Algumas denominações, no meu espírito naqueles dias: Flávia, precisamos levantar guardiões do meu projeto. Comecem pela infância. Guardando a infância, vocês vão estar protegendo o nascedouro da minha intenção e da implantação do meu reino sobre a terra. Quando a gente guarda a infância, a gente protege o nascedouro, a gente está protegendo a intenção de Deus, a gente está protegendo a implantação do reino através da vida dessas crianças, desses adolescentes. E nessa noite eu não estou te falando tudo isso para você se prostrar, para você chorar horrores. Se o Espírito te levar a chorar, amém. Mas que seja um choro de arrependimento e um choro de posicionamento. Porque existem opositores, sim, eles estão aí trabalhando claramente ou não claramente, às vezes de maneira na surdina, né? Através de toda essa questão da tecnologia que existe, mas eu preciso falar. Eu disse para vocês que nesse seminário eu rasgaria o meu coração. Eu contaria para vocês de onde Guardiões nasceu. Gente, isso não é meu. Isso não tem a ver com a Flávia. Aliás, eu me sinto tão incapaz para isso. Eu me sinto tão falha. Falta tanto em mim, mas eu reconheço que essa é a arca que ele me confiou. Ele me confiou essa missão, ele entregou para mim no momento de relacionamento entre eu e ele. Ele me disse essa expressão, guardiões da infância. Anuncie isso, revele isso, fale isso. E nessa noite, nós somos 104 pessoas assistindo aqui ao vivo. Eu quero que você assuma um compromisso diante de Deus comigo, porque não tem como você ouvir essa expressão, mesmo que você não entenda nada do que eu falei até agora. Mesmo que você não tenha essa visão espiritual que eu te dei agora. Sabe? Não tem como você ouvir Guardiões da Infância e não ser marcado por isso de uma vez por todas. Não ser marcado a ponto de olhar qualquer criança na rua, olhar para os seus filhos, olhar para os seus sobrinhos, olhar para as crianças que estão na sua comunidade religiosa, olhar para os seus alunos na escola de uma maneira diferente, dando um valor diferente, percebendo que ali vai algo muito maior do que só uma vida. Ali vai uma intenção do coração de Deus. Flávia, então, se nessa noite você está me fazendo uma convocação para que eu seja uma guardiã de projetos, eu estou aqui, eu estou ouvindo, eu estou recebendo, eu estou entendendo, eu estou sendo tocada por isso. Mas diz para mim quais são, então, esses opositores. E agora eu quero começar a te dar uma lista de opositores. Uma lista de opositores. Alguns deles eu já falei aqui, mas eu quero nessa noite trazer luz. O primeiro deles que você não tem como. Não tem como. Eu quero que você entenda isso, sabe? Não é simplesmente uma questão social. Antes dela ser social, ela é uma questão de reino. Então, o primeiro opositor é o mundo espiritual. Efésios 6 fala que a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. A maldade que opera através de espíritos malignos e que age na vida de pessoas que vão fazer essa lista de coisas que eu citei agora há pouco para você, que são capazes de pegar, gente, coisa mais absurda, um pai que a filha carrega o seu próprio DNA, o pai ser capaz de abusar sexualmente dessa filha, ser capaz de engravidar uma filha, ser capaz de fazer essa filha, criança, abortar. Quantas histórias existem? Uma mãe assistir isso, não fazer nada. Alguém ter uma criança e nem simplesmente buscar uma casa, né, para colocar, para adotar, mas deixar no meio da rua, jogar numa lata de lixo. Quantos hospitais que as enfermeiras e médicos contam isso? Mulheres que ganham o neném e deixam o bebê na lata do lixo. E depois alguém escuta o choro e vai atrás. Gente, entenda isso.
há uma guerra no mundo espiritual. Essa é uma guerra que começa no mundo espiritual. É ele que se opõe ao projeto de Deus desde o Éden, usando ali a serpente, né, para levar Adão e Eva àquela situação. Hoje, o mundo espiritual está submetido ao poder de Jesus. Ele não tem a autoridade mais que ele tinha. Ele não tem o poder sobre a vida e a morte. Amém? Porque Jesus cumpriu a parte que lhe cabia. Ele declarou: está consumado. Amém? Mas ainda, o ser humano vive a vida na Terra sendo margeado por Satanás. Ele ainda está na Terra. Ele está ali agindo, ele está ali aproveitando o quê? Uma oportunidade para ele agir. E, Flávia, qual que é essa oportunidade? São brechas. Brechas que vêm com o pecado. Brechas que vêm, por exemplo, com uma mulher que engravida sem se planejar para engravidar, e a única solução que ela encontra na mente dela é fazer um aborto. Talvez você está aqui hoje, caiu aqui, nesse encontro, nesse seminário, e para ouvir isso. Sabe, você sem perceber está sendo alguém que está agindo pelo reino opositor, está fazendo algo à luz daquilo que Satanás, sendo um instrumento nas mãos de Satanás. Então, nessa noite, a gente precisa entender que a nossa luta ela começa nas regiões celestiais, com oração, com posicionamento, sabe, com uma nova atitude, porque a nossa guerra, o primeiro opositor que a gente lida, ele é o mundo espiritual. Flávia, qual é o segundo opositor? O segundo opositor são os efeitos do pecado. Apesar de Jesus já ter consumado, já ter criado o acesso para a gente, já ter dado a capacidade da gente se regenerar, tudo isso é verdade, é um fato. Mas ainda sofremos fagulhas do pecado. Sabe aquelas fagulhas do pecado, aquela ira descompensada que a gente tem, aquelas atitudes egoístas da nossa caminhada. Quantas vezes nós, querendo acertar, erramos, né? O pecado está aí e ele continua fazendo ninho em muitas vidas. E quantos que ainda não conheceram Jesus, não tiveram oportunidade de reconciliar a sua vida com Jesus? E eu espero essa noite ainda que você tenha essa oportunidade de fazer isso aqui com a gente, né? De entregar a sua vida a Jesus. E tem sido um instrumento nas mãos do reino das trevas para roubar o projeto de Deus, para macular, para machucar. Sabe como isso acontece? Quando muitas vezes um pai casa, tem filhos, ele busca um novo relacionamento, porque o que ele está querendo viver é o seu desejo, a sua vontade. Eu não estou aqui condenando, mas eu estou chamando à luz uma questão muito grave que acontece, e esse pai abandona essa primeira família. Gente, eu já assisti isso como psicóloga inúmeras vezes. O homem esquece. O Deus desse século cega esse homem, essa mulher, e ele abandona a primeira família. Ele não só se separa da esposa, do marido, ele larga os filhos. Ele larga os filhos. E esses filhos, eles são o quê? Feridos pelo pecado, pela fagulha do efeito do pecado na vida desse pai e dessa mãe. Eles crescem, muitas vezes, com uma dificuldade de acreditar que existe amor em pai, porque o pai da terra não expressou amor. Eles crescem com raiva de Deus, porque que Deus é esse que permitiu que esse pai fizesse isso? E eu quero que você entenda isso nessa noite. Nós ainda vamos lidar. Mesmo que a gente consiga, pela fé, nossa meta são de milhões e bilhões de guardiões, amém? Porque eu quero passar dessa geração declarando que está consumado, Senhor. Fiz aquilo que o Senhor queria que eu fizesse, mas que as gerações dos meus filhos, e dos meus netos e dos meus bisnetos possam continuar se levantando como guardiões, como protetores da infância e da adolescência. Amém? Então, existe, sim, os efeitos do pecado. Existe ainda a ausência da conversão.
Eu já citei aqui. Pessoas que não têm uma experiência de salvação e sem uma experiência real com Cristo. Nós somos prejudicados na nossa visão espiritual. A gente não consegue enxergar com os olhos de Deus e consegue levar uma geração a Jesus. Então, a gente tem esse opositor aí, a ausência de conversão de uma geração que não conhece Jesus, que não viveu a salvação em Jesus e que precisa ser alcançada. Porque quando ela não é alcançada, como ela vai guardar? Como ela vai levar a Cristo? Como que ela vai levar a Cristo? Então, a gente precisa vencer esse opositor também. É um opositor que precisa estar no nosso radar. Flávio é um outro opositor. Um opositor que ele é sorrateiro, ele é silencioso. Flávia, que opositor é esse? O roubo da nossa intimidade e do nosso acesso ao Pai. É o roubo do relacionamento diário, constante com o Pai. Porque quando você não ouve, Jesus ele foi capaz de ouvir, de discernir e de cumprir, porque ele se relacionava com o Pai. Ele recebia do Pai a direção fresca, diária. O alinhamento diário. Então, ele podia ouvir, vá por ali, não vá por ali. Não, você precisa ir até a cruz. Mas eu vou te ressuscitar. Né? Esses dias, quem já me ouviu falar, eu tenho uma história com ansiedade muito importante na minha vida. Né? Eu cresci vivendo quadros de ansiedade desde pequena. E esses dias eu estava chorando com Deus, porque eu estava falando, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me deixou passar por esse vale chamado crise de ansiedade e depressão. Porque o fato de eu ter passado por esse vale fez com que eu pudesse conhecer o vale, conhecer os buracos, as entranhas, as possibilidades de saída desse vale. Hoje, eu ajudo muitas pessoas a passarem por esse mesmo vale. Porque um dia eu conheci esse vale. E talvez, se eu não tivesse ido até quase a cruz com esse vale, eu não seria capaz de ajudar tantas pessoas. Eu não seria capaz de me lidar com a ansiedade quando ela aparece de novo. Por quê? Por quê? Porque passou, não passei pelo que eu precisava passar. E eu estou fazendo esse paralelo aqui porque eu quero te dar essa visão. Às vezes você tem na sua história vales que você passou, alguma cruz que você já teve que ir. Sabe, e essa cruz, o mesmo ministério que havia sobre Jesus, que transformou morte em ressurreição, transforma nas nossas vidas essa mesma capacidade, a dor em cura. Né? O consolo que eu recebi em consolação que eu vou ofertar. Então, eu quero que você entenda isso. Quando que eu entendi na minha caminhada que eu precisava ir nesse vale, que eu ia passar por ele? Porque eu lembro que eu disse isso para Deus, eu falei, Deus, por que eu? Por que eu tenho que sofrer com isso? Por que minha mãe é gente boa, meu pai é gente... Não tem nada na minha história, eu não fui abusada sexualmente, não explica. Eu senti essa ansiedade. E Deus só me falava o seguinte, o que você está passando vai se transformar em cura para outras pessoas. Era a palavra que ele me deu lá em 1999, na cozinha da minha casa em Nova Iguaçu. Agora, diz uma coisa para mim, se eu não tivesse intimidade com o Pai, se eu não tivesse acesso à sala do Pai, se eu não o parasse para ouvir o Pai, o que ia acontecer comigo? Provavelmente, eu não sei nem se eu estaria aqui para contar essa história para vocês. Porque o desespero ia tomar conta de mim. Porque eu não entenderia que o vale, no meu caso, na minha história, tinha um propósito muito maior, fazia parte de um projeto, uma parte do que Deus tinha para a minha vida. Vocês entendem isso? Então, um opositor do projeto de Deus nas nossas vidas e na vida daqueles que estão crescendo perto de nós é a falta de intimidade, de acesso a Deus. É você não parar nunca. É você nunca ter tempo para Deus, porque quando você não tem esse tempo, você não ouve. Você não
consegue discernir. Você não consegue compreender aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Outra coisa que eu quero trazer nessa noite como um opositor para mim e para você, sabe? A procrastinação. Muitas vezes a gente acha, né? Sabe? Tá enxergando, tá vendo que tá dando ruim aquilo ali na sua vida, na vida do seu filho, né? De quem tá perto de você. Mas você fica adiando, procrastinando, você consegue ver, porque às vezes você não viu, você não consegue discernir, mas aqui nesse caso, você vê, mas você não age, você não toma uma atitude, você sabe que precisa tomar e não toma. Então isso é um opositor, sabe? Os procrastinadores, eles atrapalham o projeto de Deus em andamento na terra, porque tem tempo. Tem relógio. Jesus, ele cumpriu em 3 anos, se preparou em 30. Então, tem um relógio rodando na minha vida, na sua vida, na vida dos nossos filhos. Eu não estou falando aqui de perfeição, mas o que eu estou dizendo aqui para você é que se você já viu, já reviu, já viu de todas as maneiras e não tomou uma atitude, essa é a noite de arrependimento. Esse é o momento de você se arrepender. Amém? Outra coisa importante, um outro opositor importante aqui que eu quero trazer para você, a permissividade. Flávia, o que é permissividade? É você deixar acontecer. Só que o procrastinador, ele tem consciência. O permissivo, não. Ele não enxerga, ele vai deixando ir. Ele não está atento, ele é normalmente um pai, uma mãe, um cuidador negligente. É uma pessoa negligente, ela permissiva, ela deixa, sabe? Vai deixando acontecer, não se posiciona. Então isso é um opositor, você está atrapalhando Deus. Eu quero que a partir dessa noite você tenha essa consciência, profunda consciência, não plantada por mim, mas pelo próprio Deus em você, que não se trata só da sua casa, não se trata só do seu filho, dos seus alunos, dos seus liderados na igreja, não se trata só do seu bairro, se trata de Deus e do seu grande projeto em andamento. O plano é muito maior. E o que acontece aqui tem impacto direto e total no que vai acontecer ali. Porque nós estamos conectados. Amém? Outra coisa aqui, importante, o 7º opositor, a culpa. Pais que vivem culpados. Pais que vivem, cuidadores que vivem debaixo de uma culpa. E essa culpa tem consumido você. Ela rouba sua energia para agir, para atuar, para se posicionar, para criar, para realizar. Sabe? Eu preciso que você entenda, que você tenha essa consciência da oportunidade que você está tendo nessa noite de trazer luz a muitas das coisas que talvez você nunca parou para pensar. Que na sua história como pai, como mãe, como cuidador, você está deixando passar. Culpado, consumido pela culpa, né? Toda a energia sua é roubada, porque você sempre acha que você não é capaz o suficiente. Hoje de manhã na live que eu fiz, eu falei sobre isso. Né, gente? Quantas vezes eu fui e ainda, muitas vezes eu preciso passar esse sentimento no sangue de Jesus e falar, tá consumado, acabou. Sabe? Jesus já fez. Né? Se tem alguma coisa aqui que tá ruim, deixa eu melhorar. Mas não adianta ficar sendo consumido e não agir. 8º opositor, a ira. A ira, Flávia, que ira? A ira da minha história. A ira que muitos de nós carregamos. Né? Coisas que vêm com a gente que a gente nem entende e que permeia o nosso movimento, o nosso cuidar, o nosso agir, o nosso dia a dia, a nossa maternidade, a nossa paternidade carregada de ira. Seu filho faz uma pergunta, você senta a mão, ou senta a palavra, né? Só no chicote, né? Para lá e para cá, agredindo. A ira é um opositor, porque a ira afasta os nossos filhos do amor de Deus. A ira dá uma referência completamente errada de paternidade aos nossos filhos, aqueles que vivem com a gente. Aqueles que a gente tem o papel de guardar o projeto que está crescendo na vida deles perto de nós.
Outro opositor que eu quero trazer nessa noite, a falta de perdão. Eu quero te dizer isso, talvez você está aqui hoje para ouvir isso. A falta de perdão na sua história é algo que você precisa resolver já. Resolver com as pessoas, sabe? Resolver com você mesmo, resolver com seus próprios filhos, porque isso tem roubado aquilo que Deus precisa realizar. Existem eu queria que você tivesse essa visão agora, sabe? De realidades que estão sendo roubadas, que estão sendo retidas, essa é a palavra, porque você não perdoou, porque você não liberou o marido, não liberou o pai, não liberou a mãe, não liberou o próprio filho. E você fica retendo o que Deus precisa fazer. Você está segurando, você está impedindo o movimento de Deus através desse projeto, por conta da falta de perdão. Flávia, outra coisa importante aqui, a falta de arrependimento. Flávio, o que é arrependimento? Talvez você está aqui hoje, anos atrás da sua vida, você cometeu algo que machucou, que feriu, que maculou a história de vida dos seus filhos ou da sua família. Você já entendeu que isso precisava ser resolvido, que isso não está certo. Até às vezes no seu coração, isso já foi resolvido de uma certa maneira, mas você não voltou para se arrepender. Você não voltou para falar com as pessoas e declarar o seu arrependimento. Sabe? É tempo de fazer isso. Essa noite é a nossa noite de concerto. Essa é uma noite de concerto. Já já a gente vai ter um tempo de oração. E eu quero fazer isso com você, mas eu quero que venha a luz. Eu tenho certeza, porque ele me prometeu que ele faria coisas grandiosas para liberar a nossa vida. Porque não adianta, sabe, a gente querer fazer um projeto educacional lindo, um projeto educacional maravilhoso, mas a gente está cheio de opositores na nossa história, falta de perdão, falta de arrependimento, somos permissivos, pessoas iradas, pessoas que são retidas pela culpa, não. Outra coisa importante, desobediência aos princípios e valores do reino de Deus. Gente, existem coisas que são ritos, mas existem princípios e valores no reino. E quando a gente não obedece, quando a gente não considera a verdade, o serviço, a bondade, né, tudo aquilo que a palavra ela preza, a santidade, a gente está sendo um opositor dentro da nossa própria casa, da nossa própria família, um mau exemplo, e a gente está atrapalhando o propósito de Deus que está em crescimento naqueles que estão perto de nós. E por último, todas as contas que são cobradas pelo nosso passado, é o nosso último opositor nessa noite. As contas do nosso passado. Talvez você está aqui e você vai dizer, Flávia, mas tudo que você falou tem a ver lá com o primeiro opositor? Sim. Né? Tem a ver com o reino das trevas, tem a ver com as fagulhas do pecado, mas eu precisava nessa noite trazer nome para você, trazer nomes para mim, para que a gente possa se posicionar. Talvez você tenha contas do passado que você está pagando até hoje, coisa que não foi resolvida e que nessa noite está na hora da gente dizer para elas, está consumado. Jesus cumpriu o projeto de vida que ele veio para cumprir. E quando ele cumpriu esse projeto, ele me autorizou a cumprir o meu e a ser uma guardiã daqueles que estão crescendo perto de mim. Eu posso hoje, através de Jesus, me posicionar e guardar os meus filhos e guardar essa geração, porque todos esses opositores eu vou levá-los à cruz. Amém? Então, Flávia, o que eu vou fazer agora? Hoje você precisa de um encontro com Deus. Você precisa passar naquele lugar onde o seu nome vai ser mudado, onde a sua história vai ser revertida. Você precisa ter um encontro, mas não é só hoje, sempre.
Sempre. É hoje, é amanhã, é depois de amanhã. Esse encontro com Deus, ele precisa ser renovado. Porque quando você se encontra com ele, você passa pela cruz. Você vai deixar os seus pecados, você vai resolver a sua culpa, você vai se arrepender e você vai poder prosseguir para o alvo e declarar: está consumado. Você pode fazer isso comigo nessa noite, mais uma vez? Você pode dizer? Está consumado. Nós vamos fazer este caminho e levaremos os nossos filhos ao mesmo caminho que vamos fazer em nossa jornada como guardiões. Nós vamos nos arrepender hoje e sempre, aceitar a cruz diariamente, receber do alto as estratégias que ele tem para nós, para que a gente possa fechar as contas e nos posicionarmos. Flávia, qual que é o lugar de um guardião do projeto? Qual que é o lugar de um guardião da infância? Qual que é o lugar daquela pessoa que entendeu que numa criança não é só uma criança, mas tem ali uma porção de Deus. Deus derramou, né, ali um DNA. Existe ali um DNA e essa geração está guardando esse DNA. Qual que é o lugar? Eu vou dizer para você, a gente vai ficar na cruz, bem ali atrás dela. Porque ali a gente vai sempre se lembrar de que está consumado. E diariamente as nossas esperanças vão ser renovadas, como a palavra de Deus afirma, que as misericórdias dele são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas são renovadas a cada manhã. Todas as manhãs elas são renovadas. Eu quero te fazer um convite agora. Eu não vou fechar os meus olhos porque eu quero ver. Mas se você está aí na sua casa, num lugar de conforto, que você pode fazer isso, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu quero orar com você. Eu quero que nessa hora você visualize Jesus e visualize a cruz. Visualize ele fora dela, porque ele já saiu dela. Ela hoje só é um símbolo para nós de que nós também podemos cumprir o projeto que existe para nós. Que nós também podemos guardar os projetos que estão crescendo perto de nós. E eu quero te convidar agora, à luz de tudo que você ouviu nessa noite, eu quero que você pegue aquilo que você precisa trazer até a cruz. Talvez o que você precisa trazer nessa noite é um arrependimento que ainda não aconteceu. É uma falta de perdão que ainda não foi resolvida dentro de você. Talvez seja uma conversão. Você ainda não entregou sua vida a Jesus e eu quero nessa noite ser portadora dessa possibilidade para você. Eu preciso levar você até a cruz, porque a cruz hoje para você significa salvação, vida nova em Cristo, reconexão com o projeto de vida que você carrega. Eu preciso que você traga o que você vai levar até a cruz. O que é que você precisa entregar na cruz? O que é que você precisa colocar de novo lá? São as contas do seu passado que são tão pesadas para você. Você tem carregado um peso, sobre você um peso enorme de culpa, uma ira inexplicável. Uma ira que você não sabe nem a razão, de onde vem, onde começa e onde termina. Talvez o que você traz com você são as falhas daqueles que cuidaram de você, as fagulhas do pecado na história dos seus pais, que sem conhecimento, sem noção, maltrataram, violentaram, sem saber que estavam violentando você. Ou talvez você é alguém que de fato sofreu um abuso físico, um abuso sexual, foi abandonada. Talvez você é alguém que está aqui e você é fruto de uma adoção. Até hoje você não conhece seus pais e lá no fundo do seu coração você carrega uma dor de abandono. Eu quero te dizer nessa noite, todos nós fomos adotados. Sabe por quê? No jardim todos ficamos sem pai. Quando o homem e a mulher eles pecaram, foi o primeiro prejuízo que a gente ganhou, foi a perda da paternidade. Fomos expulsos da casa do pai, que era o jardim. E Jesus, quando Jesus ele vem ao mundo,
E quando Jesus discerne o projeto de vida que existia para ele, e quando Jesus é zeloso em cumprir a parte que cabia a ele, ele nos garante de volta a adoção. O texto que a gente leu diz isso, que em Jesus nós fomos todos adotados, fomos todos inseridos novamente à paternidade de Deus. E com isso, Jesus nos deu direito ao acesso àquela vida que já havia para nós, o projeto que já existia para nós. Então, eu não sei o que é que você traz, mas eu quero te convidar agora. Sabe, eu estou aqui e existem coisas que eu trago. Ainda existem culpas, ainda existem procrastinações que eu trago, permissividades que eu trago. E nessa noite eu vou junto com você até a cruz. Nós vamos juntos até a cruz. E nós vamos deixar isso na cruz, amém? Eu quero que você, junto comigo, deixe claro que é simbólico, Jesus já fez esse trabalho, é só um símbolo para nós, mas para nós que estamos aqui, hoje tem uma representatividade de um estilo de vida, porque esse é o estilo de vida de um guardião, ele vai até a cruz, ele fica ali naquela posição, para que as esperanças dele sejam renovadas. Então, ore comigo agora, aí onde você está, Pai, em nome de Jesus. Eu quero agora colocar a minha vida e a vida de cada uma das pessoas que estão agora ao vivo assistindo, participando aqui conosco. Também daquelas que vão entrar para assistir depois, para viver esse momento depois. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor agora opere algo sobrenatural no coração dessas pessoas. Senhor, habilita-os nessa hora, Espírito de Deus, para que sejam livres, completamente livres, que eles deixem agora o peso da culpa, o peso do pecado, o peso da desobediência, Senhor, das fagulhas da história do pecado na humanidade, que isso tudo seja depositado na tua cruz e agora, nesse momento, eles sejam renovados, que o teu Espírito, Pai, possa fazer esta obra dentro deles e que eles se sintam, Pai, fortalecidos e habilitados para essa missão como guardiões do projeto que está acontecendo perto deles. Deus, a tua autorização através de Jesus nós recebemos mais uma vez nessa noite. Senhor, eu oro por aquelas pessoas que nessa hora estão entregando suas vidas a Jesus. Existem pessoas aqui que nessa hora elas estão entregando, elas nunca tinham entendido o que Jesus fez. E nessa noite elas receberam uma revelação do que Jesus fez, ele cumpriu o projeto que era para ele. E elas estão recebendo a graça da salvação, o acesso ao coração do Pai, a liberdade para a vida eterna. Deus, em nome de Jesus, agora, toma eles, escreve o nome no livro da vida. Senhor, e segura, envia o teu Espírito, faz morada e que, sobretudo, Senhor, uma nova vida de relacionamento contigo, ela seja efetivada a partir dessa noite, 7 de março de 2022. Assim nós nos entregamos diante de ti, Senhor. Continua a falar com a gente. Em nome de Jesus, amém. Amém? Dá um glória a Deus aí, gente, para mim. Vamos beber uma água aqui, que nenhuma água a gente bebeu. Amém. Então, vamos fazer uma foto? Eu queria muito que a gente pudesse contagiar outras pessoas com aquilo que a gente viveu hoje. Eu queria fazer um desafio a você. O primeiro desafio é você compartilhar o link desse nosso primeiro encontro com aquelas pessoas que você sentir no seu coração que realmente precisam de receber. É para elas. Deus vai colocar no seu coração, amém? Então, é a primeira coisa. Você vai acabar aqui, né? Você vai enviar para quem você acha que, Flávia, essa pessoa precisa enviar. Segunda coisa, eu vou pedir para você fazer uma foto. Eu também vou pedir para a Carol bater uma aqui. Eu vou postar essa foto
lá no meu feed e eu vou pedir para você fazer um comentário à luz daquilo que você viveu nessa noite. Rapidinho, vou colocar no Instagram. Carol, coloca o meu Instagram aí só para o pessoal que não conhece, acho que a maioria conhece, né? Você vai lá no feed, você vai comentar o que você viveu nessa noite, o que foi marcante para você aqui, tá bom? Então, Carolzinha, faz aí a foto, vê se tá bom aí. Se você quiser colocar nos stories também, pode fazer, escreve uma frase e eu te encontro quarta-feira, tá bom? Ó, Deus te abençoe, que o Espírito continue a produzir em você aquilo que ele tem para fazer, porque de fato, se você chegou até aqui, você é um guardião, tá? Beijo, te amo!